Bom dia para todos, bem-vindos. Professor Francisco Carreira, bem-vindo. Hoje Olá, nós... olá a todos, bom dia e olá, né, para quem estiver assistindo na gravação. Bom dia. Hoje nós estamos com a nossa 59ª Happy Hour e temos a honra e o prazer de receber doutor e professor Francisco Carreira, que vai nos presentear com o tema que está hoje em toda a mídia no planeta, meio ambiente. Só que dessa vez vamos falar sobre serviços ambientais e ecossistêmicos, uma nova moeda ambiental. Dr. Francisco Carreira é advogado, paisagista, mestre em Direito da Cidade, especialista em serviços ambientais ecossistêmicos, coordenador de biodiversidade da Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade do Rio de Janeiro, professor da EMERGE e da pós-graduação do IBMEC. Professor, muito bem-vindo. A gente fica honrado de lhe receber. Eu que agradeço, Mirelle, a oportunidade. Eu tenho acompanhado as suas diversas lives com o Happy Hour, né? Tem sido um sucesso. Isso é muito importante, promover a informação através dos diversos setores da sociedade, né? Nós precisamos disso, em que pese todo esse processo de pandemia, né? Levando em consideração as diversas alterações que nos promoveram, né? Pelo menos por aqui a gente pode mostrar no nosso sorriso que foi literalmente sequestrado, né? Por esse mal que avassalou o planeta. Então, para mim é uma grande honra em fazer mais uma vez, né? Aqui com você, já fiz algumas. E o nosso tema de hoje é um tema de minha preferência, minha menina dos olhos, com que eu trabalho diariamente, né? E tenho a honra de estar na coordenação e liderança de alguns movimentos internacionais, inclusive, que estão promovendo uma alteração não só conceitual, mas também prática, né? Nesta nova ideia que consiste no título de serviço ecossistêmico e ambiental, mas é muito, muito, muito mais do que isso, né? Eu hoje componho a equipe, né? Muito bem glamourosa, gloriosa e excepcional. Estou muito feliz lá na Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro, né? Com o nosso secretário Tiago Pampolha e com o nosso subsecretário de Conservação da Biodiversidade, Flávio Gonçalves, e toda a nossa equipe. Por lá eu tenho a honra de ser o coordenador da biodiversidade de todo o estado do Rio de Janeiro. Então, é uma responsabilidade muito grande em poder, né, tentar e ousar dispor, regrar e controlar algumas questões, não todas, né, porque ninguém é dono de todo o ambiente, mas algumas questões que têm por objeto o acesso à biodiversidade, o controle e regramento de serviços ecossistêmicos, né, a criação de fomentos e de incentivos à conservação da própria biodiversidade. Então, isso, para mim, é a minha vida, é meu dia a dia, é um grande prazer. Em paralelo, né, eu caminho numa outra atividade que tem tudo a ver com isso, que é paisagismo, né? Sou um paisagista, né? Sempre amei a fauna, a flora. Você sabe disso, né, Mirelle? Você testemunhou isso há muitos anos. Eu reproduzo todos os cantos dos pássaros da Mata Atlântica e sou um fiel conhecedor da flora, né? Estou redescobrindo, inclusive, algumas espécies que estavam até então desaparecidas, estão novamente sendo estudadas pela botânica e pela biologia, né? E estou no paisagismo, né? O nosso paisagismo que nós desenvolvemos é um paisagismo bem diferente. Não é aquela coisa estética, aquela coisa plástica, né? É claro que respeitamos e reconhecemos todo o legado que Buller Marx nos deixou, impossível esquecer, mas também o nosso paisagismo é um paisagismo mais de conexão, né? Um paisagismo que faz com que nós, seres humanos, possamos nos conectar com a ideia de metrópole, com a ideia de urbe e também com a ideia de ambientes naturais, né? Não apenas a artificialidade. Por que não, né, trabalhar em conjunto com a flora e com a fauna?
invés de manter, ao invés de manter algo exclusivamente para você, você pode ir até uma unidade de conservação, você pode ir até uma praça pública, até um ambiente e poder contemplar e conviver e, ao mesmo tempo, fazer uso também de tudo aquilo que esses ambientes têm para trazer para nós. Então, eu trabalhei bastante e arduamente na construção de alguns conceitos, inclusive doutrinários, né, jurisprudenciais, que trago em todos os meus livros já escritos até então. E um dos mais modernos conceitos, que hoje estão efetivamente na crista da onda planetária, é a ideia de serviço ambiental e serviços ecossistêmicos, que é o nosso tema aqui da nossa live de hoje. Mas isso não surgiu de um dia para o outro, né? Nós trabalhamos muito e arduamente para a criação e construção dessas ideias e desses conceitos, né? Em especial do serviço ambiental e ecossistêmico. Eu tive a honra de ter sido um dos assessores da então senadora Marina Silva, né, em 1995. Eu não gosto de datas, porque a gente vai começando a falar, mas é bom, né? É bom que a gente diz do nosso histórico. Né? Claro. Às Foram vezes, sementes plantadas, né, professor? É verdade. Né? Eu colaborei bastante num projeto de número 306 de 1995, que foi o primeiro projeto de lei, né, no Senado Federal, que ousou regulamentar o acesso à biodiversidade brasileira, né, e ao patrimônio genético. Então, o Brasil não tinha lei nenhuma sobre biodiversidade, sobre patrimônio genético, não tinha nada disso. Né? E então, nós criamos essa iniciativa com uma equipe muito coesa, à época, e entendemos por bem, né, criar uma lei específica que pudesse regrar o acesso ao patrimônio genético. Até porque, até hoje, né, nós assistimos uma prática muito, muito triste na sociedade, que é o que nós chamamos de biopirataria. Levam lá para fora os recursos naturais, industrializam esses recursos naturais e depois nos vendem, né, os produtos cujos princípios fazem uma patente. Nesses recursos naturais e patenteiam e etc. Então, esse projeto de lei hoje já é uma lei, né, que está vigindo. Hoje nós temos, sim, o Brasil é signatário da Convenção da Biodiversidade, assim fez em 1992, aqui no Rio de Janeiro, né, quando assinou a Convenção da Biodiversidade, e depois, né, em 94, a regulamenta, a reconhece, né, e mais à frente um pouquinho, já no século XXI, resolve criar uma política nacional de biodiversidade. E quando falamos em meio ambiente, nós temos várias políticas, né, ambientais que estão hoje efetivamente em jogo. E o Brasil sai na dianteira na criação de grandes políticas ambientais, como também saiu na dianteira desde de 1990, antes mesmo até de 1972, né, a primeira vez que o mundo falou em ambiente, que levou em consideração o ambiente, foi em 1972, em Estocolmo, uma grande conferência mundial sobre meio ambiente, né, lá em 72. E por lá, o homem deixou de desenvolver a qualquer custo, né, e criou a ideia de desenvolver de forma sustentável. Alguns grupos internacionais, como o Clube de Roma, como a Comissão de Brundtland e vários outros países se reúnem, né, vários outros grupos econômicos também se reúnem e repensam o conceito, né, de desenvolvimento. Não dava mais para pensar em desenvolver a qualquer custo, deixando de lado o ambiente, de outro lado o homem, não concebendo essa pura conexão e desenvolver. Estava mais do que na hora de fazer uma mudança, porque doeu no bolso, né, Mirelle? Doeu no bolso. A dor no bolso sempre provoca uma mudança de paradigmas, de conceitos, de ideias. Né? Então, houve essa mudança efetiva, foi pressionada por vários movimentos, o Partido Verde é criado, né? O movimento ambientalista é fortalecido, alguns acidentes ambientais, como Chernobyl e vários outros, Union Carbide e outros, acontecem, né, no planeta. Então, balançaram, né, uma conscientização maior. Para que melhorasse essa conscientização. E assim surge o conceito de sustentabilidade. Né? A professora Raquel Kerson foi uma promissora nessa ideia, trazendo um livrinho muito importante que mexeu com todas as nossas cabeças, né? Chamada Silent Spring, ou Primavera Silenciosa, onde ela comprovava que o uso constante de agrotóxicos, né, poderia ser revertido para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Né? Encontraram, por exemplo,
vários poluentes no leite materno, e por aí vai. E aí o homem muda essa concepção, traz à baila a ideia de sustentabilidade e também a ideia de que a geração presente teria, ou tem, né, uma o dever responsabilidade. de remeter às gerações futuras um ambiente ecologicamente equilibrado. E tudo isso evolui, digamos, estou fazendo esse histórico rápido para que o público leigo possa entender que quem fala hoje de meio ambiente não fala pura e simplesmente por uma aventura, fala por um efetivo legado que foi construído não apenas pelo direito, mas também pela ciência. Né? Fala-se com convicção, com fundamento, com tomou argumento corpo, próprio. eu diria que tomou corpo. Em 1992, eu já era estagiário, né? E fazia parte, inclusive, como estagiário, bastante ousado. E eu trabalhei também na Rio 92, ambiental da OAB, com o primeiro-ministro inglês. Eu comecei como estagiário, depois me formei no próprio ano de 92. Eu tive essa honra de ser formado no ano da Conferência Mundial de Meio Ambiente, né? Aqui no Rio de Janeiro, a famosa... Foi fantástico. Ou ECO 92, né? E compus, inclusive, o grupo de jovens, né, juristas e estagiários que estavam fazendo parte da redação de grandes documentos internacionais. E um desses documentos foi a Convenção da Biodiversidade, que foi criada exatamente com esse, além da Declaração do Rio, né, do Tratado sobre Áreas Desérticas, a Convenção sobre Mudanças Climáticas, tudo foi startado, né? A Agenda 21, nesse grande encontro da Rio 92. E isto surgindo, né, o nosso país também sai na dianteira, porque neste ínterim, antes mesmo, é importante frisar, que antes mesmo da criação do conceito de sustentabilidade, o Brasil já o tinha criado e o inserido indiretamente na sua legislação. Porque a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente ela é de 1981, 11 anos antes. Né, da criação de sustentabilidade. E está vigente até hoje. Até hoje, a Lei 6938, de 81, está aí. O Brasil avança mais um pouquinho, porque foi o primeiro país a criar um capítulo inteiro sobre meio ambiente e inserir na Constituição Federal. E deu corpo. Também foram nesta linha. Né? E aí vários outros documentos foram criados e, enfim, surge 10 anos depois, perdão, 20 anos depois, a Rio Mais 20, né? Sim. Que em 2012 não trouxe documento vinculante nenhum, né? Não trouxe nenhuma convenção, não foi uma convenção, foi só uma agenda, uma reunião de agenda. O único documento que foi assinado na Rio Mais 20 foi a Declaração do Capital Natural, da qual eu tive a honra de ser um dos membros votantes desta Declaração do Capital Natural. Né? O Brasil é fiel signatário da Declaração do Capital Natural, que foi uma declaração mais econômica, mais financeira, mais bancária, né? E que levava em consideração, e o leva, a ideia de capital natural, de economia verde, de moedas verdes, né? E de novos componentes. Nós tivemos aí importantes instituições que participaram desta declaração. Uma delas foi a nossa grande Fundação Getúlio Vargas, né? Que foi uma das principais colaboradoras, juntamente com a Kenneth Foundation, né? Da Inglaterra, que também trabalhou muito na criação de um sistema que pudesse dar valor, dar monetização efetiva à ideia, né, de ecossistema e de biodiversidade. E com isso cria-se, na verdade, através desses 3 expoentes, e, é claro, contando também com o Departamento Financeiro das Nações Unidas, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, cria-se a ideia efetiva de se vincular o documento jurídico, legal, à concepção de que, pela primeira vez, o homem estava, de certa forma, dando valoração efetiva e econômica a um componente que até então só continha a valoração, né, de ordem natural, de ordem apenas sistêmica. E com isso surge a ideia de capital natural. E essa ideia de capital natural passou a integrar, inclusive, né, a organização das instituições bancárias e financeiras do planeta. Todos os bancos, ao concederem um financiamento, eles passaram a levar em consideração todas as variáveis ambientais daquela instituição que viesse a pedir este financiamento. Então, pela primeira vez, o planeta entendeu, né, inclusive embasado num importante documento que se chama STEEP,
the economy of ecosystem and biodiversity, ou seja, a economia dos ecossistemas e da biodiversidade. Estes ecossistemas têm valor, influem direta e indiretamente nos processos produtivos, têm uma vinculação perfeita com essa capacidade de gerar recursos, de gerar condições de manutenção e, ao mesmo tempo, de nos dar ênfase para que possamos dar seguimento ao que chamamos de desenvolvimento sustentável. E qualidade de vida. Exato, é principal, né? Sadia qualidade de vida. Sem isso, nada se caminha. E, com isso, após 2012, né, na época, na Rio +20, nós continuamos a caminhar na criação desses conceitos, e o TIP, né, é, na verdade, estendido à possibilidade da criação de uma plataforma internacional que pudesse mapear, que pudesse apontar, né, e até mesmo valorar alguns serviços ecossistemas, né, ecossistemas e serviços ambientais prestados por esses componentes naturais. Eu tenho uma pergunta a lhe fazer, professor. Nós já assistimos várias vezes os incêndios que aconteceram em vários locais, não só aqui no Brasil, quer dizer, fora do Brasil também. Depois dos incêndios controlados, existe o planejamento de replantio? O que acontece com aquelas áreas que foram devastadas por causa do fogo aqui no Brasil? Sim, sim. Queimar ecossistema é queimar moeda. Com certeza. Mas aí... Esta consciência, Mirelle, ainda não está presente no grande produtor rural. Ainda não está presente no gestor do agronegócio. Porque esta ideia que você me perguntou agora tem tudo a ver com o grande cenário de debate internacional que hoje a COP26 trabalha. Ou seja, é a condição efetiva de se convencer aquele que trabalha diretamente com este ativo ambiental, com esta commodity ambiental intitulada ecossistema natural, de que quando ele é literalmente queimado, você perde todas as propriedades desse ecossistema natural. E você perde dinheiro. Nós estamos falando de novas moedas. Uma moeda importante do século XXI é a informação. Informação vale muito hoje. Uma outra moeda importante, né, é a informação não deixa de ser uma Bitcoin. Né? Hoje você vende tudo. A internet das coisas hoje já evoluiu tanto. Se você falar 3 vezes a mesma palavra com seu celular desligado, assim que você entrar no Facebook, vai ter uma propaganda sobre aquilo que você falou. Então, ela puxa. Está havendo, sim, um patrulhamento teórico e ideológico indireto através da internacionalização dos dados, né? Desta concepção sistêmica. Da mesma forma em relação ao meio ambiente, ao ambiente natural. Quando você destrói uma floresta, você está destruindo um patrimônio, né? Não só, digamos, inestimável, mas estimável também, né? Porque você tem condições de verificar o valor efetivo desse patrimônio. E hoje, no nosso país, existem diversos dispositivos legais que proíbem a prática tradicional, né, daquilo que chamamos de queimadas. Porque o sujeito, tradicionalmente, os comunitários, né, os caiçaras, os quilombolas, os agricultores familiares, tinham a prática tradicional de fazer uma pequena queimada no pasto para que estas cinzas gerassem potássio, gerassem fósforo e, de certa forma, contribuíssem para o adubo da terra, né? Para a adubação da terra onde ele iria plantar. Hoje, isto não está proibido, tá? Isso não está proibido. Mas, em determinadas épocas, existem certas restrições e controles para essa prática, né? Inclusive, mais infelizmente, nós assistimos, talvez em razão de um desconhecimento, né? Ou de uma avidez pelo lucro rápido, por um lucro mais efetivo, nós assistimos queimadas ilegais sendo praticadas para que você possa abrir o pasto, né? Plantar novamente a sua área de forração, né? E, com isso, alimentar a produção de gado e por aí vai. Então, quando você promove uma queimada, quando você destrói uma mata sem o efetivo manejo, né, você com certeza está destruindo dinheiro, está perdendo moeda, né, e está perdendo recursos, porque você não vai ter mais água, você não vai ter mais polinização,
você não vai ter mais área para turismo. E você quebra o ciclo da vida. Quebrou o sistema. Essa é a ideia. Então, todas aquelas leis que eu estava falando antes, né, que nós já produzimos, levam em consideração esses sistemas. E o Brasil criou várias políticas. Hoje nós temos a Política Nacional da Biodiversidade, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, a Política Nacional de Recursos Hídricos, ok? A Política Nacional, né, que vai gerir e administrar os próprios serviços ecossistêmicos. Sim. Então, vejam que nós não nascemos ontem na área ambiental. Nós somos um país extremamente avançado nessa área ambiental. E é inadmissível que pessoas tentem agora, neste momento em que desmoralizar. Exato, neste momento em que o Brasil ganha expoência, né, na área ambiental e econômica, porque hoje todos dependem de nossas commodities, todos dependem da carne, todos dependem da soja, todos, né? E nós ainda temos, sim, produção de combustível fóssil, infelizmente ainda é a nossa maior matriz, né? Então, veja, existe um elo de dependência. Então, quem sabe não existe por trás de toda esta política a ideia, né, de nos legarmos, né, aquela condição de ausência de gestão do patrimônio ambiental, né, para, de certa forma, diminuir o preço da nossa moeda ambiental, diminuir o preço dos serviços ecossistêmicos. Então, não me venham com a ideia de que, efetivamente, o que está em jogo é a proteção ambiental. Não é. O que está em jogo é a valoração dos serviços ambientais e ecossistêmicos. Hoje, nenhuma indústria caminha sem água, e nós temos uma das maiores bacias hidrográficas do planeta. Sim. Indústria hoje nenhuma caminha sem as energias, né? Nós precisamos de energia. E nós temos áreas para produção de eólica, solar, né? Até a produção de energia feita com a maré, né? De subir e descer de maré, né? Tudo isso é potencial. Então, nós temos que tomar muito cuidado, né, com alguns legados impostos, né? Nós temos que refletir muito antes de debater a temática. É claro que nós temos, sim, uma importante contribuição, sim, negativa, sim, porque somos omissos no controle do desmatamento, no controle das queimadas e também no controle do uso dos recursos naturais. Mas, de outra sorte, nós integramos hoje lugares, né, de expertise na boa gestão dos recursos naturais que outros países não estão por lá, ou já perderam. Né? Nós temos hoje, Mirelle, gostaria de destacar aqui alguns importantes pontos, né, de interferência no planeta. No hemisfério norte, existe um lugar debaixo daquela parte que está da Sibéria, daquela parte glacial, existe o famoso permafrost. O que é o permafrost? É um grande depósito de matéria orgânica, né, que contém ali, debaixo do gelo, muito metano, muito CO2, e o gelo está descongelando. Então, essa matéria toda está vindo para cima, vindo para a superfície. E o dia que o permafrost for totalmente descongelado, nós corremos o risco até de extinção, né? Nós podemos todos morrer. Porque é veneno. O excesso desses gases na atmosfera. Aqui nos Andes, né, os Andes estão derretendo. Né? Se vocês observarem, muitas espécies que estavam congeladas na área da Amazônia, tá? Inclusive na Amazônia Andina, estão voltando a viver. Inclusive fungos e bactérias. E fungos e bactérias que a ciência ainda não conhece, que a biologia não conhece. E aí querem trazer os dinossauros de volta. O senhor viu aquela matéria? Um cruzamento de mamute com um elefante. Exato. Ao invés de pensarem nessas ideias, né, de fazer retrocruzamentos, por que não pensam numa ideia de fazer uma boa gestão e para prevenir? Exato. Né? Mas não, se aventuram por outras áreas porque dá mais ibope. Estamos na moeda da informação. Né? Quanto mais clique você tiver na internet, né, mais ênfase você ganha. Até mesmo a ciência hoje se perverteu à internet. Né? Para você divulgar uma pesquisa de doutorado, de mestrado, quanto mais cliques e acesso à internet você tem. Mas o dia que acabar a energia, né, se tiver uma grande tempestade solar, como está por vir, né, e esses raios solares, essas energias são nocivas, vão parar todos os satélites. Imagine um mundo sem satélite, não vai funcionar. Né? Então, nós estamos num momento de autorreflexão em que nós não podemos deixar que a concepção artificial de equilíbrio sistêmico nos domine.
Nós temos que resgatar todos os serviços naturais e ambientais que hoje estão presentes na natureza e usá-los de forma sistêmica, de colaborativa. Sim. Eu tenho uma técnica criada por mim chamada Green Coaching. O que é o Green Coaching? Da mesma forma em que você contrata um coaching para mudar a sua vida, para lhe dar regras, para lhe dar, né, para te resgatar, para tirar de uma depressão, existe um coaching que faz isso todos os dias conosco. E esse coaching chama-se planta. A planta é um coaching, e um coaching natural. Se você adquirir uma planta, levar para sua casa e acompanhar o desenvolvimento dela, ela vai traçar um link de convivência com você. Estou vendo, fantástico, fantástico. Em época de pandemia, que todos estão em casa, a jardinagem e o paisagismo foram as atividades que mais cresceram. Né? Então, na minha técnica de jardinagem, eu aplico aquilo que eu chamo de green coaching, ou seja, uma planta tem 12 sentidos, 12. Nós só temos 5. Uma planta tem 12 sentidos. Sabe o sentido do movimento das marés, do movimento da lua, do sentido do ar, sabe o sentido até mesmo, né? Porque a seiva sobe e desce num processo constante, da raiz até a copa. Né? E nós temos o nosso sangue, que também sobe e desce no movimento constante, do cérebro ao dedão do pé. Então, quando você abraça uma árvore, quando você se reúne, se conecta com esse energia, as energias são trocadas, porque são elétrons que se comunicam. Eu estou falando de física, não estou falando tão somente, né, de sofismas, eu estou falando de ciência. A ciência provou que os dois sistemas que circulam, né, duas circulações em conjunto, geram campos energéticos. Né? Isto resgata seu sistema imunológico, isso você restaura a sua alegria. O francês, né, já criou uma ideia que foi importada, foi importada do Japão, né, que o professor Mancuso, da Universidade de Milão, trouxe à baila e está aí no dia a dia, chamada silvoterapia. O que é isso? É, na verdade, a terapia ou a arte, né, de você fazer a plena conexão e tomar o banho de floresta. Quem toma o banho de floresta, quem sente a boa energia sobre si, se resgata. Né? O nosso sistema imunológico se rejuvenesce, a linfa passa a ter mais fluidez. Isso, Simone, cura vidas. Né? Então, abraçando a árvore, você cura vidas, você se resgata. E, às vezes, você sai da depressão com uma facilidade fantástica, você passa a sorrir mais. Então, este banho de floresta, o professor Mancuso levou à frente. Né? Inclusive, existe um professor alemão que escreveu um livro fantástico, né, científico, chamado A Vida Secreta das Árvores. Olha que interessante. Olha. Ele provou que as árvores se comunicam pelas raízes. Sim, por baixo. E quando uma árvore está morrendo, ela passa através de um fungo, uma energia, uma seiva para outra, para não deixar a árvore morrer. Não se contaminar. Então, o cérebro da árvore é a raiz, está embaixo. O nosso cérebro está em cima, mas as nossas raízes são nossos pés. Então, quando você pisa na árvore, ou na raiz da árvore, você se conecta. Nós temos que entender isso. E isto tem valor. Porque, da mesma forma que você fica 10, 30, 40 anos buscando um remédio para artrite, a artrite está do seu lado numa folha. Se você tomar o chá, você fica curado. Então, veja que não é preciso ir tão longe, porque, na verdade, a coisa está do nosso lado. Isto é um serviço ecossistêmico puro. E não existe tão somente estes. Existem vários outros que a ciência tem estudado e tem descoberto. E daí surge uma necessidade, Mirelle, de você criar, né, uma lei que possa limitar o uso, que possa regrar o uso, e não deixar que o homem destrua, né, de forma escolhativa. Né? Queria lhe perguntar, o senhor assistiu, teve uma universidade, acho que foi nos Estados Unidos, se não me engano, onde os alunos dessa universidade tiveram duas plantas iguais. Claro. Uma ficavam elogiando todos os dias a beleza daquela planta. E a outra eram palavras negativas. E no decorrer do tempo, uma foi morrendo e a outra estava... Isto foi um estudo do professor Taylor, da Universidade da Filadélfia, que comprovou isso. Né? Ou seja, a planta ela recebe o seu sentimento eletronicamente no plasma.
né? E isso já havia sido comprovado há muitos anos atrás, num livrinho da década de 70, chamado A Vida Secreta das Plantas, onde o professor colocou eletrodos, né? Numa planta de um lado e na planta de um outro quarto. E numa você só regava e na outra você só xingava e batia. Então, antes de você entrar na sala, o eletrodo da planta, né, já estava mexendo. Então, vejam que isso já vem é isso aí, Mário. Já vem de muitos e muitos anos, já vem de ancestralidade. E lembrem-se, né, a planta é um ser vivo, a planta tem fluxo eletrônico dentro dele, né, dentro dela. E eu gostaria de destacar, voltando ao nosso debate principal, que não só a planta presta serviço ecossistêmico. Nós temos um leque grande de outros serviços ecossistêmicos que a natureza nos presta, inclusive na área urbana e nas cidades. Nós temos hoje 2 maiores florestas. Todo mundo diz que a Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, né, é uma das maiores florestas da cidade, do mundo, perdão, floresta urbana do mundo, mas não é ela. A grande floresta, a maior floresta urbana do planeta é o Parque Estadual da Pedra Branca, e não o Parque Nacional da Tijuca. O Parque Estadual da Pedra Branca é maior que o Parque Nacional da Tijuca. Um pouquinho só, mas é maior. Então, ele, em conjunto com o Parque Nacional da Tijuca, são potenciais áreas de floresta urbana e que geram serviços ecossistêmicos para nós, moradores do entorno. Você tem uma ideia, amigo? Sabe quantos graus, num grande verão, essas florestas retiram da cidade do Rio de Janeiro? 3 graus. 3 graus. Faz uma diferença. Poxa, a Floresta da Tijuca, ela é a única floresta, a primeira, talvez a única floresta, né, que foi, não totalmente, mas parte dela foi destruída por um incêndio florestal, e que na época de Pedro II, né, através de uma equipe, do Major Archer, aquilo foi totalmente reflorestado. Com os escravos. Plantaram jaqueiras, plantaram dracenas, pau d'água, etc., mas foi reflorestada, né? E com isso, por que ele resolveu reflorestar a floresta? Por que não deixar a plantação de café? Por que não deixar a plantação de chá, que por lá existia? Que estava causando erosão. Estava causando erosão também. Precisavam além da erosão, claro, mas precisavam de água. Água para os abastecimentos, né? Os mananciais principais da cidade do Rio de Janeiro estão nesses maciços, né? E precisava de água, e por isso precisou ser reflorestado. Hoje, se você fizer uma boa gestão desses maciços que estão no entorno da cidade do Rio de Janeiro, você não vai sofrer por água, porque é um absurdo, né? E é inacreditável que uma grande região metropolitana como o Rio de Janeiro, ou digamos melhor, que uma grande cidade como o Rio de Janeiro, uma urbe como o Rio de Janeiro, tenha tão somente uma única estação de tratamento de água. Deus me livre se um terrorista chega lá e joga um veneno naquela estação, matou a população inteira. Isso não existe. Ali devia ser uma área de segurança nacional, mas deveria ser sempre segura. Mas não. Nós assistimos hoje, por omissão, né, muitos lançamentos indevidos de esgoto in natura na cabeceira dos rios que abastecem, né, a estação de tratamento. Isso é inadmissível. Então, é o momento agora de aproveitar a privatização, né? Aproveitar que essa daí, né, sofreu um processo de privatização e exigir esta iniciativa. O governo do Estado do Rio de Janeiro, através do nosso secretário Tiago Pompolia, já tem feito isso, já colocou como principal meta de atividade da nossa secretaria corrigir esses pontos, né, tentar encontrar soluções, né, nesses pontos de contribuição dessas bacias hidrográficas, que é essencial à cidade do Rio de Janeiro. Né? Então, vejam que nós estamos falando não só de coisa natural, nós estamos falando de serviços ambientais, sim. Mas de serviços também ecossistêmicos. Tem uma diferença, viu, Miriam? Uma coisa é um serviço ambiental, a outra coisa é um serviço ecossistêmico. Serviço ambiental é aquilo que nós, seres humanos, fazemos para que nós possamos usar o serviço ecossistêmico. Isto é um serviço ambiental. Por exemplo, plantar na margem resultado. Do rio. Exato. Plantar na margem do rio. Isto é um serviço ecossistêmico, numa área de preservação permanente. Isto é um serviço ecossistêmico. Ok? Conservar uma espécie ameaçada de extinção. Falei ecossistêmico, não, ambiental. Né? Quando você planta na margem do rio, é o ser humano que está trabalhando. Então, é serviço ambiental. Quando você faz uso de um serviço prestado naturalmente pela natureza, isso é um serviço ecossistêmico.
Então, certo. quando uma floresta sequestra o carbono e nos dá o oxigênio, isto é serviço ecossistêmico. Agora, quando o homem planta uma floresta, isto é serviço ambiental. Então, existe uma diferença entre o ambiental e o ecossistêmico. A Uma diferença fundamental coisa... é a ação do homem. Isso Uma é coisa diferente. também que eu gostaria de perguntar, por exemplo, o senhor falou da Floresta da Tijuca. Eu me lembro, na época, que a gente subia até de ônibus pela estrada lá para Paineiras, né? E a gente observava, no decorrer do tempo, que, de certo modo, a floresta estava ficando o que eu chamava de careca, porque estavam cortando árvores. Como é que ela está hoje? Está acontecendo o replantio? Está tendo uma preocupação maior para não deixar aqueles espaços, né? Principalmente que o senhor sabe, existem as moradias ali em Botafogo, na encosta, né? Diga, professor. Veja só, nós tivemos um governante na cidade que teve uma péssima ideia de dizer, né, que iria fazer um muro de contenção separando as Eu me pseudo-favelas, lembro. aglomerados urbanos, né, ou núcleos urbanos informais, né? Temos que ter cuidado de falar esse termo, né? São núcleos urbanos informais, um muro, né, no entorno desses núcleos urbanos de baixa renda, né, para conter a expansão dessas áreas. Ele errou feio, né? Esse governante errou muito feio. Por quê? Porque se ele tivesse dito ao contrário, se ele tivesse dito que estaria fazendo um muro para cercar a floresta, seria mais palatável do que falar que está cercando a comunidade. As pessoas se sentiram aprisionadas. E mais, é importante vocês saberem que várias iniciativas hoje de reflorestamento já existem, né? Não só apenas no Parque Nacional da Tijuca, com a Floresta da Tijuca, mas também em todas as florestas, né, do entorno aqui da região metropolitana do Rio de Janeiro. Mas, infelizmente, ainda existem ocupantes dessas áreas, são grileiros de terra pública, né, são ocupantes ilegais que estão, sim, tentando destruir e invadir essas áreas, tirando árvores centenárias, né, e por aí vai. Mas a Polícia Ambiental, juntamente com o nosso grupamento de Polícia Militar Ambiental, né, as guardas municipais também, né, todo mundo se une, né, de forma bastante conectada para, de certa forma, impedir esse tipo de prática. Né? E quando pegam essas pessoas, elas acabam presas? Qual é a pena dessas pessoas? Infelizmente, se forem presas, são presas em flagrante, mas o crime é de menor potencial ofensivo, aí pagam uma cestinha básica e voltam a reincidir. É claro que alguns crimes, né, na lei de crimes ambientais, não prevêem esses benefícios, mas são poucos, são 3 ou 4, como um crime de incêndio florestal, né? O crime de poluição ou de dano à unidade de conservação não permitem esse tipo de... Mas deveria ser uma pena mais severa. Mais à frente um pouquinho, né? O delito é afiançável, não era, tá? Até 98 não era, ele não é afiançável. Né? Mas hoje passou a ser afiançável, você vai lá, paga a fiança, responde de liberdade e depois reincide, porque a pena é muito pequena. Né? Aumentaram a pena de forma positiva para maus tratos a animais. Né? Agora são de 5 anos. Perfeito? Ótimo. Agora, tem que também aumentar a pena de muitos outros crimes ambientais, senão esses nossos Com certeza. A poluição dos rios, as lagoas. Gente, aqui na Barra, né, nós sabemos o que acontece com as nossas lagoas. E quando você tem um movimento, o gás sulfúrico... além do sulfídrico, né, tem metano e tem vários outros. Mas eu vou te dizer uma coisa. Aí na Barra da Tijuca, vocês assistem em loco o que o chefe da tribo Sioux, lá de Seattle, né, disse na sua grande declaração do cacique. Né, quando o presidente americano foi ao plenário, né, do Capitólio sugerir a aquisição das terras indígenas, o cacique tomou a tribuna e disse:
né? Você não pode comprar aquilo que o Senhor não efetivamente criou. A nossa terra é a nossa mãe. Os rios que correm por aqui, os seixos que rolam por ele, fazem um barulho, o som dos nossos ancestrais. Sabe por quê? Porque aquela árvore que está plantada às margens do rio, ali nos pés daquela árvore nós enterramos nossos ancestrais. Então, quanto mais frondosa ela estiver, significa que os nossos ancestrais estão mais felizes. E se o Senhor continuar com esta concepção de tudo dominar, de tudo querer, né? de tudo ter à disposição, olha que interessante, Miguel. O Senhor terminará. Vocês, seres humanos, né? Ou melhor, homens brancos, digamos assim, vocês, homens brancos, dormirão e acordarão sob os próprios dejetos. Mutatis mutandi, é o que acontece na Barra da Tijuca. Num pleno domingo, você tem que fechar a sua vidraça, porque o mau cheiro é insuportável, e vai ter que ligar um ar-condicionado e gastar mais energia para ter o bem-estar dentro de sua casa. Está dormindo sob os próprios dejetos. É o cacique, é de 1700 e alguma coisa, e nada muda. Né? Nada e as muda. pessoas não estão tendo consciência, né, do perigo disso, o número de crianças que são afetadas com falta de ar, com asma, com alergias. A maior cura, por exemplo, você quer curar a sua coqueluche, sua bronquite, vai para o meio da mata. Respire fundo. Vai nas montanhas. Vai nas montanhas, não é isso? Vai próximo a uma cachoeira, perfeito? Ali é oxigênio puro, né? Em perfeita conexão. Então, volto a afirmar. O Brasil hoje tem uma lei deste ano, uma lei nova, né? 14.119. Essa lei criou a Política Nacional de Serviços Ambientais. E essa lei prevê a possibilidade, né, de regramento de contrato, ou seja, ninguém mais vai poder fazer uso do recurso natural sem que tenha uma responsabilidade, e responsabilidade contratual. Né? Os governos do Estado do Rio de Janeiro já criou hoje, né, um programa, Mirelle, que você pode receber recursos do Estado para conservar o ecossistema gerador do serviço ecossistêmico. Tá? Ou então para que você possa reflorestar também, né? Que é o programa do próprio PSA. Você paga pagamento de serviço ambiental, ou seja, você está sendo pago pelo Estado para desenvolver um serviço ambiental. Né? Temos um outro projeto, o projeto Florestas do Amanhã. Né? Nós estamos lá na COP, vamos para a COP 26, para que o mundo saiba que o Estado do Rio de Janeiro é o primeiro Estado da Federação Brasileira a desenvolver um projeto que fomenta o plantio de florestas e para instituições privadas. Ou seja, áreas que estavam literalmente abertas, devastadas, né, estão sendo conservadas. Isso é serviço ambiental. Eu vou mostrar para vocês, Mirelle, se interromper, vou compartilhar aqui a minha tela, para que todos que estejam nos assistindo possam entender a quantidade de serviços ambientais hoje que existem, né, e como eles estão sendo trabalhados. Um minutinho só. Ok. Vejam aqui, né? Olha, nós temos serviços ambientais, né? Ou ecossistêmicos, assim entendidos. Vamos pensar mais em ecossistêmicos, né? Do que a natureza pode nos prestar hoje. Os de suporte, por exemplo, né? Você quer ter um solo bem formado, um solo bem drenado, você precisa de uma formação florestal, você precisa das bactérias. Né? Se você não quer utilizar muitos agrotóxicos e quer fazer com que a própria natureza produza os nutrientes, você precisa também que a árvore deixe suas folhas cair, forme uma serrapilheira e produza esse ciclo de nutrientes. E é isso que chamamos de produção primária, ou seja, se você entender que tudo que a floresta produz é essencial ao suporte da sadia qualidade de vida, isto é uma modalidade de serviço ecossistêmico. Mas não tem só de suporte, nós temos o de provisão. Né? A natureza nos dá alimentos, a natureza nos dá suprimento de água, né? Consumo de água. Veja, você vai nesse último período de chuva que nós tivemos agora, porque agora deu uma trégua, mas choveu quase por 30 dias, né? Aqui no Rio de Janeiro. Vejam como as bacias estão hoje plenamente abastecidas. Que bom, né? Pedimos tanto chuva, pedimos tanto por água. Né? Exportação de matéria orgânica também, como a gente retira dos nossos manguezais, né?
às vezes, o sustento também de muitas famílias e também de muitas indústrias, sem falar nos recursos genéticos, né? Nós já temos hoje remédio de pressão arterial feito por veneno de jararaca, né? A Botox é uma jararaca que produz o principal componente, o princípio ativo do captopril, né? Isso a ciência também já comprovou. E temos o de regulação, ou seja, a natureza, os ecossistemas, eles também regulam o clima, eles também regulam até as nossas doenças. Quantos remédios nós tiramos da natureza? Né? O controle também de erosão. Né? Se você não plantar na encosta, você vai sofrer um processo de erosão. Né? Então, a natureza nos ajuda a construir nas encostas. Os manguezais que estão na beira do mar, né? Ele impede que a maré invada as construções. Né? E também de regulação de água. Ok? Tudo isso está presente. E um dos mais importantes, e talvez hoje, eu confesso a vocês, em vários estudos que vem desenvolvendo, é um dos mais difíceis, né, de se estimar, é o que pensamos em serviço ambiental cultural. Porque de nada adianta, Michele, você só pensar no natural, você tem que pensar também no humano. Né? Nós temos que conviver em paz, nós temos que ter tranquilidade, nós temos que valorizar a autoestima. Quando eu falo que uma planta pode nos ensinar um coaching, eu estou falando exatamente disso, né? Da concepção espiritual, da concepção religiosa, né? Dos atrativos recreativos e ecoturísticos, veja o que você falou sobre a floresta, né? Do educacional, e também da inspiração, né? Você tem que se sentir bem. E o último, e talvez o mais importante, que as ferramentas que nós temos para apurar o valor disso, né? São ferramentas difíceis até de serem aplicadas, mas existem, tá? É a herança cultural. É muito importante você ver que cidadãos, né, sentem prazer em falar da sua história, em falar da sua ancestralidade. Quando você vai num lugar e sabe a história do lugar, né, você resgata ali uma série de conexões, né, e essas conexões geram recursos. Todos esses fatores que eu estou mostrando a vocês aqui, eles têm relação direta e indireta, né, com valores, com dinheiro. Nada disso aqui é feito sem pensar na economia, sem pensar na ideia efetiva, né, de economia ou de concepção monetária. Tudo isso tem a ver com a ideia de moeda. Nós estamos falando de moeda. Né? Quem destrói hoje uma árvore, quem corta uma árvore, não sabe que está cortando um cofre cheio de moedas, um cofre com muito dinheiro. Porque já fez o seu primeiro mapeamento em 100% de todas as suas árvores e conectou esse mapa das árvores com o Google Earth. Hoje você pode entrar nesse Google Earth e ver árvore por árvore da cidade de Nova York. E se você clicar ali naquele QR Code, naquele pontinho da árvore, você vai saber o quanto ela retira de gás carbônico da atmosfera, o quanto ela contribui para a drenagem da área urbana, o quanto ela contribui para o lazer e para as sombras, né? O quanto ela é importante para aquela localidade. E ao final você tem o preço dessa árvore durante um ano. O quanto ela custa positivamente para a cidade de Nova York. O quanto ela ajuda e o quanto ela contribui positivamente para a cidade de Nova York. Imagine se todas as cidades fizessem isso. Hoje nós temos um novo conceito chamado de cidade biofílica. O que é uma cidade biofílica? É aquela que reconhece as suas áreas verdes como elementos que compõem e que possuem funções para a cidade. Os jardins verticais hoje, que muitas pessoas já estão fazendo, né? Algumas cidades já estão colocando nas suas rodovias, os terraços verdes, né? que alguns prédios já estão fazendo. Em São Paulo. São Paulo, em especial. Aqui no Rio, nós fizemos já, há um mês atrás, os nossos jardins de chuva, né? Ou seja, aquele que recebe a água de chuva para depois irrigar, né, os próprios jardins. Perfeito? Sem falar no fomento também às energias novas, né? As energias limpas. Né? Você deve ter, sim, um desconto no seu IPTU se você implantar uma energia solar, se você fazer o reuso da água, né? Usar a água para água cinza, para fazer rega, e por aí vai. Vamos eleger o ano que vem, professor, o ano que vem,
o Ano Verde, para fazer com que as crianças das escolas façam replantios, nem que seja plantinhas. Eu tenho receio com essas ideias de datas, né, e de labels. Não, Ou mas seja, vamos dizer assim, a partir do ano que vem, vamos dizer assim, que seja-se verde. Deveriam ser verdes. Então, as ondas verdes. Isso, por exemplo, limpar praia. Dia mundial de limpeza de praia. Isso é para conseguir dinheiro. É só para conseguir patrocínio. Todos os dias tinha que se pensar nisso. Porque com certeza. Feio. Você acha bonito? Me responda. Você acha bonito você fazer um dia para limpar a praia e sair da praia carregando um monte de saco de lixo como se fosse troféu? Isso para mim é horrível. Isso é a prova da tua ignorância. Que você realmente... Isso não vai resolver. Mas tem gente que usa isso como se fosse um troféu. Ai, clean up day, estou limpando. Que feio limpar. É feio, é a prova de que você está sujando. Não, tinha que ser todo dia, tinha que ser um clean up day. Todo dia tinha que ser, né? Porque senão vira uma chancela, vira aquela coisa do greenwashing. Hoje o mundo atravessa um arcabouço de greenwashing. Todo mundo foi para a COP26 levando falácia, entendeu? Chega de gretas da vida, não dá mais para ficar nesse negócio de... Passou, isso passou. Sabe como é que se pega no pé hoje? Tem que se pegar no pé economicamente. Não invista, tire o recurso, ok? Quando a commodity brasileira começar a perder valor, é porque... Gente, olha só, se você terminar com os serviços ecossistêmicos, a professora Elizabeth Koga desenvolveu um livrinho chamado A Sexta Extinção. Os dinossauros foram a última, quinta extinção. O mundo passou por 5 grandes. A última foi dos dinossauros, os grandes répteis. Tá? Vejam, os grandes répteis eles foram extintos, né, por um meteoro. Tudo bem, mas a raça humana poderá ser extinta. Por quê? Por falta de alimentação. Porque se não houver biodiversidade para recarregar esses sistemas, nós morreremos de fome. Obrigado, Bruna. Com certeza, nós morreremos de fome. Perfeito. Nós perderemos, né, esse grande potencial, porque vai faltar comida. Vou dar um exemplo para vocês. Tá? As grandes minas de potássio do planeta estão terminando. Ficam lá em Marrocos. Né? Estão terminando. Está na África. O Saara manda poeira pelo oceano, essa poeira cruza o Atlântico e depois fertiliza a Amazônia. Isto vai acabar, porque nós estamos acabando com as minas de potássio. E aí, sem adubo, não tem agricultura. E sem agricultura, não tem comida na nossa mesa. Então, o agronegócio tem que estar atento que uma abelha pode polinizar, ao invés de ele gastar 3, 4, 5 milhões em máquinas de polinização. Então, é importante que todos saibamos que existe isso mesmo, Simone. Existe esta autoconservação. Nós temos que entender esse sistema. Senão, morreremos de fome. Olha o cacique lá, né? Uma coisa também, professor, eu tenho falado com várias pessoas sobre o tema, porque é um tema importantíssimo, né? E uma amiga que mora em Goiás estava me dizendo que lá estava faltando chuva e muitas das nascentes estão secas. Olha que perigo. Olha que perigo. Aí você vai começar a ter irrigação, vai buscar água de outro manancial, perfeito? E irrigação você gasta energia. Né? Isso, Simone. A Simone disse que a educação tem que ser implementada na grade curricular. Nós temos uma lei federal da Política Nacional de Educação Ambiental, que é a Lei 9795. Ela é de 1999. Porém, essa lei não autoriza a inclusão de uma disciplina de educação ambiental. É ridículo isso. Ela proíbe a inserção e alega que a educação ambiental ela deve ser transdisciplinar e deve estar inserida em todas as disciplinas. O professor de matemática tem que saber, o de português tem que saber, compreende? E não ter só um professor de educação ambiental. Isso está na lei. Então, nós não podemos criar. Existe um projeto de lei no Senado que prevê, sim, a criação novamente dessa disciplina. Mas eu também não sei até que ponto essa disciplina pode, nas pós-graduações, ela pode existir, mas no currículo regular não pode, né? No currículo da educação básica. Mas deveria, que é uma coisa que você ensina desde pequenininha.
Muitos, na minha época, existia educação moral e cívica. Sim. E como foi válida o ensinamento que recebemos. Isso é muito sério. E o que tem que acontecer para que essa mudança aconteça? Isso, primeiro ponto, dor no bolso. Tem que faltar dinheiro. Tem que escassear mesmo para que a pessoa possa dar valor. Mas esta escassez, ela tem que ser uma escassez controlada, porque se for definitiva, nós vamos perder. Perder uma guerra. Mas de nada adianta, né? O grande Biden, aí, presidente americano, que prometeu trazer novas ideias, né? Que fazer uma renovação na política americana. Isso é greenwashing, gente, porque já passou um tempo e nós não vimos absolutamente nada ser feito. Nada. Por enquanto, até então, continua a ideia de Trump. Ok? Continua aquela mesma máquina, continua o mesmo poluente. Né? Cadê a matriz que ele prometeu zerar? Não zerou. Né? Por quê? Ainda dependemos. O Brasil hoje ainda fala em descoberta de pré-sal. O Brasil ainda aposta na Petrobras, ainda aposta no petróleo. O Brasil todo pode parar por causa de aumento de gasolina. Então, vejam que há vinculação direta e indireta ainda com o combustível fóssil. Largar de um dia para o outro é impossível. Não se pode. Mas o que pode haver é um processo de insumo, de incentivo a uma economia de transição. Porque a Europa já fez isso, já está fazendo, na verdade. Inclusive, aqui no Brasil, que nós temos fábricas de automóveis, deveria fazer com que eles comecem a introduzir carros elétricos. Não adianta, Mirelle, não adianta você introduzir carro elétrico se você recarrega na Light. Aí você pega a pegada da Light, você pega a pegada da concessionária de energia. Você tem que ter um carro elétrico que se autossustente com a energia e seja autorrecarregável. Tem energia cinética para isso. E não você toda hora está se recarregando de 3 em 3 horas ou de 4 em 4 horas. Que aí a sua pegada cai por terra, é greenwashing. Mas aí você tendo, vamos dizer assim, movido a energia solar, você capta. Melhorou muito. Um carro com célula solar, né? Exatamente. Poxa, faz carro com água, gente. Movido a água, com hidrogênio exatamente. e água. Vapor. Solar. Por que o movimento do carro não pode girar uma turbina para alimentar a energia do próprio carro? Sim, já teve pessoas, até não cientistas, que desenvolveram isso. Eu já cansei de ver no Fantástico, a pessoa apresenta, o carro anda até de uma certa velocidade e essa pessoa some do mapa. O quanto se gastou, né? Você eu fiz um carro elétrico, que lindo, mas o quanto se gastou de água para produzir o aço que compõe esse carro elétrico? Pensou-se nisso? E depois, quando esse carro perder a sua utilidade, você vai botar esse aço aonde? Pensou-se nisso? Não se pensa. É cradle to cradle, entendeu? É do berço ao berço. Tem que saber fazer esse processo sistêmico de renovação, senão não adianta. Né? Da mesma forma que movida a energia solar, eu acredito que nós aqui, que temos sol, né, e calor, seria um caminho. Mirelle, vou te contar uma coisa importante, que sei que nosso tempo está acabando. Né? Veja só, o europeu e também o americano, né? Por que são tão sérios quando falam em ciência, quando falam em pesquisa e quando falam em produção? Né? Porque eles temem o que vem daqui a 6 meses, que é um inverno rigoroso. Sim. Nós aqui no Brasil temos sol o ano todo. Isto nos dá tranquilidade. Nós não precisamos estocar alimentos. Nós não precisamos estocar água. Nós não temos noção do que seja um inverno rigoroso. Então, eles lá, por 6 meses, trabalham arduamente porque temem a vinda do inverno. Nós não. Nós somos um país tropical de sol a sol. De sol a sol. Então, aproveitemos o uso de sol a sol. Né? E não relaxemos de maneira alguma. A gente tem que fazer uso dessa propriedade, fazer uso desse serviço ecossistêmico, que é nosso. E, por enquanto, está de graça. Mas daqui a pouco verdade, porque você não cobra, olha, eu estou aqui com o sol, vem cá, vou ter que pagar uma taxa.
Muito bem, eu estou aqui de frente de vocês e essa iluminação toda que vocês estão vendo é natural, eu não liguei luz nenhuma. Eu não tenho o backdrop do meu lado aqui porque eu estou de frente para uma vidraça aberta. E a luz solar, luz não, é o brilho, né, da luz do dia está me iluminando. Afastei a cortina. Perfeito? Então, hoje já existe um selo na Construção Civil chamado Green Building, né? Os prédios que aproveitarem iluminações naturais, eles ganham o selo da sustentabilidade. Perfeito? Eles têm facilidade no licenciamento. Para que você não resolve o problema de calor e aquecimento de um prédio na construção, você resolve na prancheta do arquiteto. Você sabe até uma coisa... Sol. Uma coisa também, professor, aqui no centro do Rio de Janeiro, nós temos aqueles prédios, não históricos, prédios, né, antigos, que o custo da manutenção deles é altíssima, enquanto que, se você derrubar aquele prédio e construir um moderno, você vai diminuir seus custos, porque a manutenção da energia, enfim, já é ultrapassada. Eu tive a oportunidade de certificar o retrofit de um prédio antigo no centro da cidade do Rio de Janeiro. E, nesse processo de certificação, nós descobrimos propriedades antigas de recursos naturais que existiam desde o século XVI, XVII. Uau! Tá? Olha isso, de XVI, XVII. E desde aquela época eles já desenvolviam isso. Essa tecnologia caminhou para o século XVIII, foi criada pela Escola de Sagres, onde alguns prédios, ali no centro histórico do Rio de Janeiro, não têm canalizações. Olha que interessante. Não tem cano dentro do prédio, não tem duto. O que tem no prédio é o próprio mármore fazia a galeria. E, nesses anos todos, nunca precisou de manutenção. O mármore não ficou com gordura. Olha que interessante. Porque escolheram um tipo de mármore que não guardava a gordura, não se destruía. E até hoje estava lá, até pouco tempo estava por lá. Né? E poderiam ter aprendido um pouco com isso. Né? Porque concreto segura calor. Exatamente. Okay? O cano de PVC, com o tempo, ele vai se dilatando, ele vai se comprometendo. Então, é importante que todas as ciências devem ter, sim, um estudo histórico, né, da concepção de engenharia, para que isso possa ser trazido, na verdade, aos dias atuais. Nós temos uma cidade, em Singapura, por exemplo, fez um projeto chamado Gardens by the Bay. Tá? Eu participei um pouquinho só desse projeto, tive a honra de ter colaborado com eles. Né? Vejam, eles não tinham espaço para fazer jardim na cidade. Então, eles criaram umas torres e criaram jardins suspensos e fizeram um parque temático suspenso todo florestado. Mas, para florestar um parque temático suspenso, eles tiveram que estudar o histórico das plantas ali, o que elas precisavam, quanto de sol precisavam. Né? Então, vejam como eles fizeram uso da ambiência, né? E foram buscar o histórico. Olha, o duto de ar-condicionado que você tem na sua casa, se for um ar-condicionado central, ele imita a circulação de ar das colmeias de abelhas, que existem operárias que não saem da colmeia, ficam dentro da colmeia batendo as asas só para circular o ar, para não dar fungo no própolis. Olha que interessante. Então, quem criou essa ideia foi Leonardo da Vinci, ao observar as colmeias de abelha. Como ele também observou o beija-flor, o colibri, o voo reverso do colibri, ele projetou um helicóptero, que é o único aparelho que voa de forma reversa. Foi estudando o voo de um colibri. O nosso grande Dumont, que me perdoem os americanos com os irmãos Wright, mas o nosso grande Dumont, né, também, olhando um voo de um pássaro, projetou o 14 bis. E tem um livrinho chamado... esqueci agora, que fala sobre a vida dele, né? Do Santos Dumont, né? E ele traz Asas da Loucura, o nome do livrinho. Tá? No livrinho que conta a biografia de Dumont, né? Que para mim foi uma pessoa fantástica, um personagem brasileiro, né? Sonhador, perfeitamente assim falando. Né? Dumont ele dizia o seguinte: ele era um exímio balonista, né? Ele era especialista em balões.
E ele falava assim, é inadmissível que um balão tenha que seguir o vento, tem que seguir a direção do vento. Não, eu tenho que conduzir este balão. Então, ele resolve colocar uma hélice e um leme na cestinha do balão e passa a conduzir o balão para onde quer que seja. E, com isso, ele também, observando o ar, ele cria o projeto do avião. Então, muitos autores, né, como o meu ídolo Da Vinci, como o meu ídolo Dumont, esses grandes nomes, né, como o meu ídolo Pedro II, que trouxe todas essas colaborações culturais para o nosso país, amo esse nome. Poxa, como a gente precisa, como nós precisamos de um Pedro II nesse país, né? Com essa ideia, trazendo cultura, trazendo livro, trazendo biblioteca, trazendo... Visionários. Precisamos de visionários, porque se o país entender que é titular no planeta da maior moeda do mundo, que chama-se biodiversidade, tá? Se ele conseguir isto, ele vai ser, ele digo Brasil, eu lhe digo governantes futuros, ele será o fiel senhor do planeta, o titular. E uma coisa também, professor, o olhar do governo em cima da pesquisa, que hoje pesquisadores estão sem condições de trabalhar por falta de recursos. Isso eu acho um absurdo, que algumas universidades cortaram as verbas de pesquisa, que é fundamental, né? Pesquisas em várias áreas é o futuro. Enquanto política assim for entendida como um instrumento castrador do conhecimento, é terrível. Né? A nação fenece. Com certeza. Com certeza. Tinha que abrir a cabeça dessa gente. Uma nação com políticos de altíssimo conhecimento, que não tenha pessoalmente, mas que saiba se assessorar deste conhecimento. Que tenha bons... E o Brasil é rico de pessoas, professor, que, infelizmente, o que acontece? Se aqui o campo está fechado, eles vão para outros lugares. Quantas vezes a gente vê nos Estados Unidos, na Alemanha, em outros países, brasileiros em níveis de direção daqueles projetos, enquanto que eles poderiam... Só que muitos deles, né, não digo brasileiros, mas estrangeiros, vêm para cá, para pesquisar aqui, né? Então, quer dizer, o nicho de trabalho deles é aqui, a pesquisa é aqui. Perfeito? De campo, exato. Eu não gosto de ficar falando muito sobre política, porque você começa a rotular e a titular. Né? O erro do país é um erro global. Eu não vou rotular especificamente a alguns governantes. Eu vou rotular a um histórico legado por vários governantes. O grave erro do Brasil é tentar apagar o que o outro fez. Deveria continuar. Exatamente, dar continuidade. Melhorar, vamos aprimorar. Né? Essa é a efetiva ideia. Né? Então, hoje, por mais que o Brasil seja rechaçado lá fora, com a postura, inclusive, do nosso presidente Bolsonaro, né? Por vezes, segundo eles, de dar as costas à temática ambiental, né? Eu acho que rotular exclusivamente, né, ao governante, isto não é legal, porque o governante pode ser o número 1, mas não é o único, né? Ele tem uma margem, né, de outros atores, de outros níveis. É grande, é muito grande, né? Não é isso. Então, rotular ao governante também é um grave erro, como assim o cometemos ao rotular o Trump. Né? Olha a situação hoje dos Estados Unidos. Quer queira ou quer não queira, ainda continuam na liderança, a China não conseguiu derrubar os americanos e eles continuam sendo a maior economia do mundo, com toda a postura absurda que o Trump teve, né? Principalmente quando se refere à mudança climática. Né? Mas agora, o Brasil deveria ter ido um pouquinho mais à frente, sim. O presidente, no discurso dele, foi fraco, foi fragilizado, tá? Mas a postura internacional melhorou um pouco. Pelo menos já começamos a pensar na COP26, né? Nessa semana. Vai acontecer aonde, professor? Não foi ruim, em conservar florestas não foi ruim, ok?
o Forest Deal, né, assinado pelo Brasil, foi realmente uma iniciativa promissora. Parabéns, aplausos. Mas não é isso. Nós temos que ir mais além um pouquinho. Né? Nós temos povos indígenas com conhecimento ancestral, né, sendo sequestrados por estrangeiros. Né? O conhecimento está sendo levado embora. Né? Nós temos também uma política de proteção à bacia hídrica, né, muito importante. Nós temos também uma política de proteção ao patrimônio genético, que também tem que ser levada em consideração. Então, não é só proteger a floresta. Né? Você tem que proteger o todo. Nós temos cidades biofílicas e verdes, né, hoje no Brasil, já que são exemplos mundiais, né, que não surgiram de um dia para o outro. Então, o momento é esse. Também o que está acontecendo no Nordeste, com a irrigação, com os poços de água que estão sendo desenvolvidos, que isso também foi benéfico. Que tá... Isso aconteceu em governos anteriores, né? E que bom sendo continuado por este, e que seja continuado por muitos outros. Né? Essa é a ideia, de levar a água àquele lugar, que quer queira ou quer não queira, não é um lugar de seca. E se você perfurar um pouquinho, você enche água. Você está cheio de água ali. Né? Não vem a dizer que não tem. Tem. Né? Mas transposições são necessárias. A utilização de cisternas e de água pluvial também é necessária. Viu também no Amazonas que tem um rio por debaixo? Claro, nós temos o aquífero de Alter do Chão, né? Que é maior do que o nosso aquífero Guarani, aqui do Sudeste. Então, quer dizer, veja, existem inúmeras oportunidades de geração de serviços ecossistêmicos e ambientais e que estão ali e precisam de boa gestão. A gestão não participativa, ela é leviana. Tá? Quando você só protege e não deixa ninguém usar, você está destruindo a raça humana, a espécie humana. Não, você tem que compartilhar, sim, mas de forma planejada, de forma participativa, né? E, acima de tudo, paritária para quem é o titular. Ou melhor, titular não, quem é o gestor. Né? Nós não somos titulares do ambiente natural. Para quem é o gestor. O gestor tem que ter a responsabilidade de saber dar valor ao que possui. Né? O senhor está vendo, o professor, como o senhor dá aula em vários lugares, essa juventude estão, vamos dizer assim, seguindo essa carreira ambientalista, o interesse está visível? Tenho um pouco medo dessa juventude, viu, Mirelle? Muito medo. Porque essa juventude hoje está tomada, parte dela, por um instrumento que, apesar de eu reconhecer que é fundamental ao desenvolvimento, ainda pode ser fundamental e essencial à destruição da espécie humana. Olha lá, Simone, a destruição da espécie humana. Né? A Simone é uma grande educadora ambiental da região ali de Mangaratiba, é uma fiel colaboradora nossa. Inclusive, se ela tem uma pergunta ou alguma observação... É uma animadora também conhecida como Palhaço Fofolete. Ela é uma palhaça. E ela faz um trabalho com pessoas, com crianças, com pessoas doentes em hospitais. Fantástico, fantástico. Olha, que bom, prazer em conhecê-la, Simone, bem-vinda. Se tiver alguma pergunta, por favor, é só me dar um sinal que você pode abrir o microfone. Isso resgata bastante essa ideia. Mas voltando aqui à questão do jovem, né, eu tenho muito medo dessa catequização internautica. Isso, para mim, me preocupa. Porque você pode, por internet, mudar o mundo através de uma catequização e de um greenwashing, ou até mesmo de um patrulhamento ideológico, sabe? Nós estamos vinculados à internet. Né? Eu quero abraçar, eu quero beijar, não posso. Eu tenho muitas crianças que trabalham comigo e que eu tenho visto e acompanhado. Né? Existem certos grupos, inclusive musicais, de crianças que estão trabalhando uma música techno, sem letra, sem ritmo, mas com conexões, né, de harmonia musical destinada à catequização, sabe? Isso é muito grave. Eu tenho medo da alienação dessas crianças. Eu sei que tem criança de 2 anos, 3 anos, 1 ano já com o seu celular na mão, já mexendo no celular,
né? Já empurrando, já mexendo. Isto eu tenho medo, porque eu não sei se já passamos, né, nós estamos no século da informação, tudo bem, mas eu não sei se eu, por exemplo, fui acostumado a virar páginas, né? Sim. Virar páginas de um PDF, para mim, é muito difícil, não consegui engrenar nisso ainda. Talvez por ter sido educado numa educação do século XX. Mas quem nasceu no século XXI e já nasceu nessa ambiência, Nessa né? tecnologia. Mas se houver uma tempestade solar e acabar um satélite, você acaba com a criança. Se Porque acabar... ela é que nem no banco, os bancos é tudo eletrônico. O dia que dá uma pane, a pessoa não sabe o que fazer. E aí? Como fica? 2 mais 2. Ai, meu Deus, quanto? Como fica? Entendeu? Então, eu sou da época que os comandos do computador era Alt-X. Era aqui. Não é só Ctrl-Z e Ctrl-C, era Ctrl-C, a barra, Ctrl-barra, né? E também sou da época de contar histórias. O meu pai contava a história. A minha imaginação ia longe. Eu criava o meu mundo. Né? Hoje a história está dentro desse só que você está olhando aí. Né? Nós estamos um olhando para o outro dentro desse mundo. E se esse mundo parar, como é que fica? Condicionado. No dia que a gente ficou sem Facebook, sem WhatsApp... E aí, exato. Era um pane Parou o mundo. Psicológico, todo mundo, né? Um provedor conseguiu parar trilhões de dólares. Um provedor. Eu tenho receio disso. Eu prefiro ter as duas coisas. Sim. Eu prefiro não esquecer o virar de um livro. Eu preciso não esquecer ouvir uma história. A minha agenda é aqui também. Exato. Porque se um dia perder tudo, como fica? Né? Como fica? E tem que fazer backup. Isso aí. Tem que ser. Então, como é que fica isso? Né? Então, ficar dependendo, né, dessa constância, eu prefiro... Dessa ferramenta. Eu prefiro pisar na areia, Mirelle. Ela nos trouxe, vamos dizer, que nem eu estava conversando um pouco antes da gente começar a gravar, né? Ela nos trouxe alguns benefícios, né? Pessoas como nós estamos aqui, né? Que poderia ter alguém de São Paulo e até fora do Brasil, que estariam acompanhando a nossa reunião. Então, nesse sentido, ela foi benéfica. Eu sempre digo, a internet ela tem dois lados. Tem um lado positivo, né? Mas ela também traz malefícios nesse sentido, que o dia, se ela cai, o mundo está mais ou menos perdido. Exato. Aí, imagina, voltar a ter que escrever cartas, ou pegar... Onde é que está a máquina de fax? Né? Exato. Imagina. Se eu dissesse há 30 anos atrás que eu mandaria minha tese para o Japão em 2 segundos, né? É inconcebível. Perfeito? Mas, de outra sorte, a evolução nos trouxe um progresso fantástico. Sim. Eu não sou contra a tecnologia, eu não sou contra a evolução, mas eu sou favorável a um backup, né, em stand-by. Nós não podemos perder o sabor do riso. O tocar, só de fazer assim, com a mão, só isso aqui, você não tem... Isso já dá uma sensação na gente diferente, não dá? É verdade. Dá vontade de encostar. O tocar, né? O toque é importante, como também o pensamento, o nosso pensamento. Eu vou, Mirelle, chegar ao final da nossa live com essa concepção, viu? Isso, Mário, a conexão tem que ter filosofia verde. Exato. Veja só, pensamento é uma onda, e uma onda eletrônica. Sim. Stephen Hawking, né, que foi aquele cientista que só mexia o cantinho da boca, né? Sim. E que superou Copérnico, Kepler, Newton, Einstein, conseguiu superar todos eles. Stephen Hawking descobriu uma coisa fantástica, que, na verdade, ele nos pede, né, para fazer a seguinte experiência. Veja, a velocidade da luz são 300 mil quilômetros por segundo.
Então, você clica, você pensa, você já andou no espaço e no tempo 300 mil quilômetros. Quando você fala 2, 600 mil quilômetros. Assim viaja a luz no espaço. Perfeito? Muito bem. 1 ano-luz significa você caminhar nessa velocidade durante 1 ano. Tá bom? Então, a estrela, ou o Sol, ou o sistema solar mais próximo da Terra, chama-se Alfa Centauro, ela está a 4,7 anos-luz da Terra. Então, a luz desta estrela, se ela explodir hoje, para que a luz desta explosão chegue até nós, ela vai levar, caminhando no espaço, 4,7 anos. E essa é a mais próxima. Então, o céu que nós olhamos hoje já não é mais o céu de hoje. É um céu de 4,7 anos atrás. É um universo. Você está olhando para um céu que não existe mais. Olha que interessante. Então, feche os seus olhos e pense que está em Marte. Já chegou. É mais rápido que a luz. Pense que está na Lua. Já chegou. É mais rápido que a luz. Então, Hawkins nos ensina que quando você exclui da sua vida o espaço e o tempo e pensa no amor, no coração, no sentimento, você chega. Você está num novo universo. Você sai do antropoceno e entra numa era mais do que estelar. Você vai para longe do seu espaço. Os mexicanos, no dia de anteontem, no dia 2, no dia dos mortos, os mexicanos fazem festa. Né? Tem um filminho chamado Viva la Vida, filminho mexicano fantástico. Eu já vi. Muito que diz, não esqueça o teu ancestral, senão ele desaparece. A memória nos resgata. Então, por mais os judeus, você sabe disso, Mirelle, os judeus dizem que você nunca perde ninguém quando alguém morre. Não. Porque sempre que você pensar nessa pessoa, essa pessoa está ao seu lado. Quem já perdeu um ente querido, não esqueça esse ente querido. Pense nele, que esse ente vai estar, essa pessoa vai estar com você. Sempre, meu pai nunca me abandona, está todos os dias comigo. Onde quer que ele esteja. Por quê? Porque eu fecho os olhos e estou com ele. Então, é este universo que tem que estar conectado conosco quando pensamos em ambiente. É este universo que a planta entende. É esse universo que os animais entendem. Por isso o cachorrinho fica de rabo abanando antes de você chegar em casa, porque ele sabe que você vai chegar. Que consigamos entender que estamos já caminhando neste universo. Este é o meu receio, que uma criança deixe o celular e volte a esse universo. Um pouquinho só. É não esquecer. Faça que nem os que já foram, que já partiram. Não esqueçam que existe limitação e vinculação a mais do que você pode perceber, ver, sentir. Basta fechar os olhos. Um Messias veio à Terra, vários, né? Messias já vieram à Terra nos mostrar isso. Que para o amor não existe o físico. Para o amor existe apenas o pensamento. Um pensamento faz o coração bater mais forte. O dia em que você olhar para um elemento da natureza, gerador de serviço ecossistêmico, e teu coração bater mais forte, você foi conectado. Esta é a minha mensagem. Olha, professor. Bater mais forte. Sabe por quê? Porque uma criança não mente. E o teu coração também. Você pode mentir para todo mundo, mas o teu coração não mente para você. Então, autenticidade é o que falta no planeta. Que a Greta possa me ouvir e passar essa mensagem, Greta, para o mundo. Autenticidade. E não compra de interesse político para conquistar outros lugares. É isso que eu quero dizer aqui. Isto falta em nós. Ética com si próprio. Porque nós pensamos sempre que estamos destruindo do outro. Mas não, é próprio. Estamos tirando o nosso ar. O dia que o teu ar para, você passa a pensar no outro. Só quando você perde, a dor da perda te faz pensar no outro, tão somente. Porque quando você ganha, você só pensa em você. Então, todos estão numa COP26, greenwashing. Não me veio. Nós tivemos, sim, uma COP26 em paralelo, onde as nossas ONGs, os nossos grandes ambientalistas, o Mário Mantovani, que é um grande parceiro meu, que é diretor da SOS Mata Atlântica, ONG de referência, de ética, está por lá, nos defendendo.
o governo do Estado, o nosso secretário estadual do Ambiente também por lá, levando Floresta da Manhã. O Rio de Janeiro não tá pagando para usar, o Rio de Janeiro está pagando para que o público floreste, plante, pagando para plantar. É diferente do que pagar para retirar, para extrair. É bem diferente. Então, é essa diferença que tem que estar no nosso coração. Porque, olha, vou dizer uma coisa a vocês. Eu tenho 32 anos de profissão, mas eu tenho a vida inteira de ambientalista. É verdade. Não é. Eu nasci nisto e vou morrer nisto. Meus olhos ficam cheios de lágrimas. Simone é minha aluna. A gente sente a sua emoção, professor. Simone, que está me ouvindo, é minha aluna do curso Jardinando Vidas lá em Mangaratiba. Toda aula que eu dou, eu me arrepio todo, porque eu estou conectada, tem gente para me ouvir, eu estou depositando semente. Eu também já assisti às suas palestras. O professor Mário Rosnick, que está nos ouvindo aí, um grande paisagista mundial, tá? Rodou o mundo inteiro fazendo projetos de paisagismo, é professor do nosso projeto Jardinando Vidas, porque se conecta conosco, entende? Às vezes, o dinheiro não compra a gente, não, Mirene. O que nos compra é a preocupação de conectar o coração com aqueles que nos ouvem, com aqueles que nos aceitam, com aqueles que nos respeitam e com aqueles que nos recebem. Quer conhecer uma pessoa, vá à casa dela e veja como ela te recebe. Que aí você vai ver se não há falsidade. Porque a pior coisa que denigre a humanidade chama-se hipocrisia. Mas com a natureza, você não pode ser hipócrita, porque ela é sua mãe. Filho jamais consegue ser hipócrita. Sabe por quê, Mirelle? Porque se você baixar sua cabeça agora e olhar para baixo, você vai se conectar com a sua mãe. Olhe seu umbigo. O seu umbigo é o elo de conexão. Você nasceu de... Então, por isso, os japoneses, ao referendarem alguém, eles abaixam a cabeça. É verdade. Que o meu cérebro esteja conectado ao meu umbigo. Eu conheço a minha origem. Eu sei de onde vim. Em Hiroshima, uma das poucas plantas que sobreviveu ao ataque da bomba e que não morreu no ataque da bomba foi um pé de caqui e um pé de macieira. Sabe por quê? Porque tanto o caqui quanto a macieira, quanto mais frutos que possuem, mais se curvam. Porque ficam com saber e de conhecimento. Olha, parabéns, professor. Que aula, fantástico. Olha, eu estou realmente encantada. Senão a gente não para. Não, brilhante, professor. Eu acho que todos nós aqui enriquecemos hoje com a sua apresentação. Obrigado, professor Mário, presente. Obrigado, Simone. Obrigado a todos os meus alunos aí também presentes. Obrigada a todos. E eu quero aproveitar já para convidar todos vocês no dia 12 de novembro, às 11 horas, vamos ter a nossa 60ª Happy Hour com a professora Tânia Maria de Oliveira Almeida Gouveia. Ela vai nos presentear com um tema muito importante, trabalhos de conclusão de curso. Quais são os primeiros passos? Vamos descobrir. A gente se vê lá. Tchau, todo mundo. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau.